Boa noite. Espero que todos estejam bem, que tenha tido um dia sumamente abençoado de trabalho, de afazeres ou de férias, né? Para aqueles que estão em período de férias, com as crianças em casa, com uma vida bastante diferente, torcendo para as aulas começar logo, né? Mas espero que você tenha tido um dia bastante abençoado hoje na presença do Senhor. Deixe-me apresentar a vocês a minha mamãe. Ela tem me acompanhado algumas noites, ela está ali, aquela jovem senhora. Por favor, fique em pé. Um aceno, pessoal. Eu estou muito orgulhoso. Brincadeira, orgulhoso não. Eu estou feliz de ela estar me acompanhando nesses dias. Nós trabalhamos lá na região de Campinas, então é sempre muito difícil estar aqui com a família. E então tem sido uma bênção, além do fato de estar com vocês aqui nessa semana, de poder estar comendo a comida da mamãe, de poder estar em casa. O tema da próxima semana, né, o Everton falou, vai ser invejosos, né? Então vou fazer inveja porque o pastor Mateus está longe da mãe dele. A mãe do pastor Mateus, a irmã Vilma, é lá de Mogi Guaçu, e de quando em quando eu encontro por lá, que é a região de onde nós somos, né? Então, morro de inveja um pouquinho aí, tá certo? Eu estou tendo o privilégio de estar com a minha mamãe aqui. Muito bem. Nós estamos falando sobre o orgulho durante toda essa semana, e a quinta verdade que eu preciso dizer a você sobre o orgulho é que o orgulho ele é a maior expressão das trevas. E eu quero convidar então os nossos amigos, como todas as noites, né, temos colocado aqui uma palavra para completar a nossa cruzadinha, e aqui estão eles então colocando a palavra trevas. O orgulho é trevas. O orgulho é a maior expressão das trevas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Para você que não pôde estar nas noites anteriores, nos dias anteriores, nós falamos aqui que o orgulho ele é o pior pecado, porque ele nos torna insensíveis à voz do Espírito Santo, à atuação do Espírito Santo. E mais uma vez, para aqueles que puderam estudar a lição da Escola Sabatina, no dia de hoje, falou sobre o pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. E tem que ver com essa resistência natural do coração, essa resistência e indisposição de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo. O orgulho, ele é o pior pecado. Falamos sobre isso no sábado. No domingo nós falamos que o orgulho, ele é cego, porque ele nos impede de enxergar os nossos próprios pecados, os nossos próprios defeitos. Ele nos torna cegos ao ponto de saber identificar o pecado dos outros, mas não ter a mínima ideia dos nossos próprios pecados, deficiências e necessidades. E nós falamos sobre isso aqui, que de todos os pecadores nós deveríamos, né, nos considerar o pior deles, né? Porque o orgulho ele nos torna insensíveis e cegos para essa verdade e essa realidade. Na segunda-feira nós falamos que o orgulho ele é competitivo por natureza. Falamos um pouco sobre competitividade. Falamos que devemos viver a nossa vida não para suprir as expectativas das pessoas ao nosso respeito, não para suprir as expectativas nossa própria, baseadas no nosso histórico de vida, mas que deveríamos viver a nossa vida para suprir as expectativas de Deus. Falamos sobre isso na terça-feira, na segunda-feira, na verdade, né? Ontem nós falamos então que o orgulho ele é enganoso. A capacidade que o orgulho tem de pegar coisas boas e transformar essas coisas em pecaminosas. E aí citamos alguns exemplos aqui, né? Do pessoal que gosta de ir para a academia e para tudo certo, isso é uma coisa muito boa, mas quando começa a ficar muito orgulhoso e medir as pessoas por isso, aquilo que é bom se torna pecado. O pessoal que gosta de fazer crossfit, né? Isso não é de Deus, não façam isso, brincadeira, gente. É algo muito bom, mas se você começar a ficar orgulhoso por causa disso, aquilo que é bom acaba se tornando pecado. Então nós falamos disso, até mesmo em coisas espirituais e religiosas. Se você é uma pessoa aplicada, disciplinada e estuda a Bíblia, e estuda a lição 7 vezes na semana, tudo certinho, e isso é algo ruim ou algo bom? Muito bom, mas se você começar a ficar orgulhoso por isso,
e começar a desmerecer as pessoas que não fazem, ou sentir melhor porque você faz, as outras não fazem, aquilo que é bom se torna pecado. Então nós falamos sobre isso. O orgulho, ele é enganoso. O orgulho, ele é enganoso. Cuidado com o orgulho. E hoje, mais uma vez, o orgulho, ele é a maior expressão das trevas. O orgulho é trevas. O oposto do amor de Deus não é o ódio. O oposto do amor de Deus é o orgulho. Por quê? Porque o orgulho está centrado em você mesmo, enquanto que o amor está centrado no outro. O orgulho, uma vida orgulhosa, é aquela que vive apenas para si, centrada em si mesma. O orgulho, ele é o oposto do amor, ele é a maior expressão das trevas. Não há nada mais destruidor do que ter o orgulho crescendo no coração. Uma vida vivida apenas para si. Que chances nós temos de vencer o orgulho? Que chances nós temos de lutar contra o orgulho e vencermos? Nenhuma. Isso é apenas com a ajuda e com o poder do Espírito Santo. Nós só podemos ser vitoriosos contra o orgulho através do batismo do Espírito Santo, através de uma vida submissa, como o pastor Mateus orou aqui, apenas com uma vida em submissão à vontade do Senhor e ao Espírito Santo. Por nós mesmos, nós não temos chance nenhuma de vencer o orgulho. Por mais que você possa tentar, por mais que tenhamos iniciativas, não há em nós força nenhuma, bem nenhum para vencer o orgulho. Nós precisamos do Espírito Santo. E se não vencermos, caso contrário, o orgulho vai nos corroer por dentro. E nós não vamos nem perceber. Você vai estar fazendo as coisas tudo certinho. E quando você menos perceber, você estará perdido. Obrigado. Você estará perdido. Porque o orgulho, ele é algo silencioso, que nos corrói por dentro, que nos destrói. Você olha para a sua vida e você pensa: puxa vida, está tudo bem, está tudo certo, eu não faço nada de errado, está tudo certo. Mas de repente você está com o coração repleto de orgulho. Se puder aumentar um pouco o volume do microfone, obrigado. E aí eu gostaria de ler um texto com vocês. O texto que nós lemos ontem, que está em Ezequiel capítulo 28, falando exatamente sobre Lúcifer, aquele que foi o primeiro a viver o orgulho, a experimentar o orgulho. O orgulho cresceu, nasceu, desenvolveu no coração de um ser que era perfeito. E nós falamos um pouco sobre isso e hoje eu gostaria de aprofundar um pouco mais. Livro de Ezequiel, capítulo 28, os versos 2, 12, 15 e 17. Na minha tradução, a Bíblia diz assim: livro de Ezequiel, capítulo 28, é uma profecia a respeito do rei de Tiro. Nós falamos ontem sobre isso, mas que numa segunda aplicação, ela se refere exatamente a Lúcifer. Diz assim o texto: assim diz o Senhor Deus, visto que se elevou o teu coração e dizes: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Verso 12, o texto vai dizer: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que então se achou iniquidade em ti. Como pode o orgulho ter nascido, ter crescido no coração de um ser que era perfeito? E nós falamos um pouco sobre isso ontem, a partir do momento que Lúcifer começou a considerar que todas essas bênçãos, a sua glória, a sua beleza, as honras que Deus havia conferido a ele,
ele começou a pensar que isso era dele mesmo, ele perdeu de vista que era Deus quem dava isso para ele. Foi aí que o orgulho começou a crescer no coração de Lúcifer. E aqui nesse texto nós encontramos duas expressões do orgulho que existiam e existem, obviamente, no coração de Lúcifer e que não deveria existir no nosso coração. A primeira expressão, Lúcifer, ele queria ser o centro das atenções. Essa é uma dificuldade no mundo que nós estamos vivendo, especialmente no mundo midiático, das redes sociais, no mundo da selfie, no mundo da exposição. Lúcifer, ele queria ver a foto dele estampada em todos os lugares. Ele queria que o nome dele fosse mencionado sempre, em todo o tempo, toda hora. Ele já era honrado por Deus, ele já era honrado pelos anjos, mas ele olha para Cristo, ele olha para Deus, ele diz: eu queria ter mais honra ainda. Ele queria ser o centro das atenções. E essa é uma expressão do orgulho que nós precisamos tomar muito cuidado, em querer ser o centro das atenções, em querer sempre ter a primeira fala, em falar sempre primeiro, e que todos elogiem. E essa necessidade infantil, essa é uma expressão infantil do orgulho, e que todos nós, sem dúvida alguma, alguns mais do que outros, podemos cair e incorrer nessa tentação, desse erro, de querer sermos o centro das atenções. Alguns de nós são mais extrovertidos do que outros, né? Alguns são mais engraçados, têm um temperamento, uma personalidade um pouco mais comunicativo, né? Um pouco mais dado, um pouco mais fácil de relacionamento, e precisamos, né? Essa é um pouco da minha personalidade. Minha família me conhece, meus filhos também. Nos almoços de família, sempre quero falar, sempre estou ali. Esse é um problema que também é lindo, mas pouco a pouco, Deus, ele vai transformando o nosso coração. Ele vai atuando na nossa vida. Amém por isso, não? Amém. Deus vai ajudando, Deus vai transformando e vai nos fazendo perceber que nem sempre você precisa ser o centro das atenções. Nem sempre você precisa ser o primeiro a falar. Nem sempre as coisas precisam acontecer do seu jeito. Essa é uma expressão do orgulho que havia no coração de Lúcifer e que a gente precisa tomar cuidado. É importante entender que as pessoas ao nosso redor, elas também têm necessidades, e nós deveríamos pensar em dar a vez, nós deveríamos pensar em ouvir mais, em falar menos. Já você conviveu com alguém que todo tempo acha que ele está certo? Você conhece pessoas assim? Como é difícil relacionar com pessoas assim. Sempre ele fala, sempre tem que ser do jeito dele, sempre ele está certo, sempre a exposição é para ele. Essa é uma dificuldade que todos nós em algum momento podemos ter. E precisamos, mais uma vez, da ajuda de Deus, do Espírito Santo, para vencermos essa expressão do orgulho, que é uma expressão infantil. As crianças são assim. As crianças têm essa necessidade. Essa não é a pior expressão do orgulho, mas se ela não for tratada, não for cuidada, e se não dermos a Deus o acesso para transformar o nosso coração, isso se torna uma grande raiz na nossa vida e acaba se desenvolvendo, e a gente acaba, no final das contas, se perdendo por causa disso. Agora, uma segunda expressão do orgulho que nós encontramos aqui em Lúcifer e também nesse texto. Essa outra expressão é um pouco mais séria. Eu diria até que ela destrói de verdade, ela é cancerígena, ela mata a pessoa sem dar chance alguma. É aquela expressão do orgulho que tem que ver quando a pessoa diz assim: eu não preciso de ninguém na minha vida, eu não preciso da opinião de ninguém, se eu decido é eu mesmo e não tem mais ninguém que faça mudar de ideia. Conhece gente assim? Conhece pessoas assim? É eu e eu de novo. Eu não estou preocupado com ninguém, sou eu mesmo e eu não estou nem aí para ninguém. Esse tipo de orgulho, esse tipo da expressão do orgulho é algo muito perigoso, porque de fato não considera a ninguém e muito menos considera a Deus. E essa é uma expressão que havia no coração de Lúcifer. Ele desejava ser igual a Deus. O livro História da Redenção vai dizer que quando Lúcifer começou a dizer para os anjos, né, a minar a autoridade de Deus no céu, os anjos pleitearam com Lúcifer e disseram: olha, não é bem assim, não vai por esse caminho.
mas a sua opinião própria, o amor à sua opinião própria, a exaltação de si mesmo, o fez fechar o coração para as recomendações até mesmo do próprio Deus. E isso foi a causa da sua ruína, da sua perdição. Então, esse tipo de pensamento, nós precisamos tomar muito cuidado, ainda mais numa sociedade, uma cultura individualista que nós estamos vivendo hoje. Só para vocês terem ideia, o grupo que mais cresce hoje no meio religioso é o grupo dos desigrejados. Eles são conhecidos como nones ou não religiosos. Esse grupo que até o ano de 2010 alcançava uma marca de 8% da população dos religiosos, hoje está em 20%. E a cada dia cresce mais. Quem são essas pessoas? São pessoas que dizem assim: ok, eu amo a Deus, eu quero ter um relacionamento com Deus, mas eu não quero a igreja, eu não quero saber das pessoas, eu não quero ter contato com a igreja. O que importa é a minha comunhão com Deus, é o meu relacionamento com Deus. Igreja, pessoas, pastores, isso aí para mim não importa. Você conhece gente assim? A cada dia tem crescido o número de pessoas que pensam assim. E as pessoas têm vivido uma religião individualista. As pessoas têm buscado a Deus da sua própria maneira, da sua própria forma. E é muito perigoso isso daqui, porque essa é uma expressão do orgulho. O amor à opinião própria, o amor a você mesmo, nesse sentido, a gente precisa tomar muito cuidado. Por que precisamos tomar cuidado? Porque, veja, embora seja verdade que não devemos nos preocupar com tudo que as pessoas falam, que nós falamos sobre isso aqui, quando falamos sobre a competitividade, esta é uma parte da verdade. Esta é apenas uma parte da verdade. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Porque se você quiser aprender, por exemplo, sobre o perdão, você terá que aprender isso no relacionamento com as pessoas. Você terá que aprender isso na igreja, na sua família, no seu ambiente de trabalho. Se você quiser aprender sobre o amor, você terá que aprender isso no relacionamento com as pessoas. Entender que o amor é vulnerável, entender que o amor é dar a segunda chance, entender que o amor ele acontece quando a gente ama, além da reciprocidade. A gente aprende isso no relacionamento uns com os outros, não fora disso. Então, quando a pessoa diz assim: eu não dependo de ninguém, a vida é minha, é a minha opinião, é eu e eu não importo mais com nada. É um perigo isso aqui, é um grande perigo, porque nós sim dependemos uns dos outros para termos a maturidade, o crescimento espiritual e para sermos salvos. Talvez seja por isso que na Bíblia nós vamos encontrar uma das metáforas mais recorrentes na Bíblia para falar sobre a igreja, é a igreja como um corpo de Cristo. E por que a Bíblia retrata a igreja como um corpo de Cristo? Porque o corpo ele não existe por si só. Ele precisa da cabeça, que é Cristo, amém por isso, não? Mas o corpo, em todas as suas partes, elas são interdependentes, elas não funcionam separadamente, e a gente precisa entender isso. Nós precisamos uns dos outros para funcionarmos corretamente. Numa sociedade individualista, numa sociedade onde a opinião e a valorização própria ela tem sido colocada como uma máxima, viva da maneira como que você quiser. A máxima hoje da sociedade é: o que importa é que você é feliz. Te fez feliz, então é isso que importa. Não é bem assim. Nós precisamos e dependemos uns dos outros para aprendermos sobre o perdão, para aprendermos sobre o amor, para entendermos sobre a misericórdia, para sentirmos o abraço de Deus. E muitas vezes, queridos, é na igreja, é na convivência uns com os outros que nós vamos aprender essas virtudes e assimilar essas virtudes na nossa vida. Alguns de vocês aqui congregam juntos há mais de 10, 20, 30 anos. Quanta coisa aconteceu nesses 30 anos entre vocês aqui. Quanto ensinamento, quanto aprendizado deve ter ocorrido aqui, de perdão, de reconciliação, de paciência, de misericórdia. Como poderíamos aprender tudo isso se não tivéssemos uns aos outros? Então, a igreja é o corpo de Cristo. E esse pensamento, esse sentimento de que o que importa é nós mesmos, é a nossa opinião, e de que nada mais importa, e que eu sou o dono do meu destino, do meu nariz, isso é apenas parte da verdade, mas precisamos entender que precisamos uns dos outros. O orgulho é a expressão das trevas. Por quê? Porque consiste numa vida centrada em si mesmos.
Todos que vivem uma vida apenas voltados para si estão vivendo um perigo mortal, estão vivendo em trevas, estão vivendo em escuridão. Quando uma igreja ela vive apenas para si, quando uma igreja vive apenas para satisfazer as suas necessidades e não tem um olhar para as pessoas que estão à sua volta, para a comunidade a qual ela está inserida, quando uma igreja, em suas programações, liturgias, ela se preocupa apenas em atender às necessidades locais e não pensar nos outros, essa igreja ela está vivendo num período ou num momento de trevas. A igreja ela existe para os que são de fora, e nós estamos felizes aqui. Quero fazer coro aqui a fala dos jovens aqui, do Everton aqui, do Zé. Eles estavam dizendo aqui que muitas visitas estão vindo aqui durante essa semana, e esse é o propósito da igreja. Nós estamos aqui justamente por causa de vocês. A igreja ela existe não para pensar em si mesma, ela existe para pensar nos que estão lá fora. Esta é a importância da igreja, isso é viver na luz. Amém por isso? Não podemos nunca, uma vida centrada em si mesmo, uma igreja centrada em si mesmo, é uma igreja que está vivendo em trevas. Porque toda vida, toda pessoa que pensa apenas em si, é uma pessoa que está vivendo em trevas. Portanto, se o contrário do orgulho é o amor, nós vamos falar sobre isso também na sexta-feira, então o amor é a única coisa que pode nos curar do orgulho. O amor de Deus no nosso coração, o amor a Deus e o amor às outras pessoas. O orgulho foi o que aconteceu no coração de Lúcifer lá no céu, quando ele não entendeu que Deus é amor. Ele achava que Deus era apenas poder. Lúcifer teve um privilégio que nós não tivemos. Lúcifer viu Deus criar o mundo. Para pensar. Deus falava e as coisas aconteciam. Deus falava e galáxias surgiam. Deus falava e o mundo foi criado pelo poder da sua palavra. Lúcifer teve o privilégio de ver isso, nós não tivemos esse privilégio. Mas vejam, a maior expressão de Deus não foi quando Deus criou o mundo. A maior demonstração de Deus sendo Deus, foi quando ele morreu na cruz do Calvário. Deus assumiu a forma humana, veio a essa terra, teve sede, sentiu-se cansado, teve fome, e agora quando ele está lá pendurado na cruz, ele ainda assim vivendo o seu pior momento, momento de alienação do Pai, separação do Pai. Cristo está ali vivendo o seu momento mais crítico, que resultaria na salvação de todas as pessoas. Enquanto ele está ali, ele não estava pensando em si, ele estava pensando em quem? Nos outros. Ele é capaz de olhar para as pessoas e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem de nós faria isso? A gente passa por um probleminha na vida e a gente pensa que esse problema é o centro do mundo, e a gente acha que todo mundo agora agindo em torno do nosso problema que a gente está vivendo. Mas Jesus está vivendo aqui o seu pior momento, e no seu pior momento não foi o poder que ele demonstrou, foi o amor que ele demonstrou. Ao pensar no outro, ao pensar na sua mãe que estava ali desamparada, ao pensar nos discípulos, ao pensar naqueles que estavam ferindo, essa é a maior expressão do amor, essa é a maior expressão da humildade. Mesmo vivendo o seu pior momento, Jesus pensava nos outros. E nós fazemos assim. Hoje é um culto de quarta-feira, é um culto da oração, é um culto que costumamos vir à igreja e apresentar diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas lutas, porque todos nós aqui temos lutas. Nós apresentamos diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas angústias, e oramos por isso. Mas muitas vezes nós fazemos dessa nossa luta, fazemos desse nosso problema o foco da nossa vida e deixamos de pensar em servir aos outros em meio à nossa dor. Eu sei que todos nós temos lutas, mas tente encontrar em meio à sua luta razões, oportunidades para servir as outras pessoas que talvez estejam vivendo em lutas piores do que a sua. Conta essa história que duas mulheres se encontraram no mercado. E quando se encontraram, uma perguntou para a outra: e aí, né? Como é que tá? Tá tudo bem e tal? E a que perguntou para a outra colocou a mão na cintura e já disse: ai, tá doendo aqui, tá doendo ali, estou passando por isso, estou passando por aquilo e tudo mais. E a outra só ouviu, não falou nada, só ficou ouvindo. Estou com esse problema e lá em casa e tal e tudo mais. E depois ali conversaram rapidamente, se despediram.
a que havia se queixado das suas lutas, e de fato estava passando por lutas, ela estava passando por alguns problemas, que não eram tão sérios assim. A que apenas ouviu, passaria por uma cirurgia de risco no dia seguinte, que custaria a sua vida ou a sua morte. Você consegue entender? Não faça do seu problema, não faça da sua angústia, não faça da sua luta o centro da sua experiência. Tente, em meio à sua luta, em meio à sua dor, em meio aos seus problemas, encontrar oportunidades para abençoar e servir a vida de outras pessoas. Isso é viver uma vida longe do orgulho. Isso é viver uma vida não centrada em si mesmo, mas sempre pensando no outro. A semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando na cruz não pensou em si, mas ele pensou no outro, servindo ao outro. Pense nisso. Não faça da sua dor, do seu problema, o centro da sua experiência. Tente, em meio à sua dor, servir as outras pessoas. José estava lá na prisão. Ele tinha todos os motivos para viver uma vida amargurada. Ele estava lá porque havia sido jogado injustamente naquele lugar. E ele tinha muitos motivos para brigar com Deus, para questionar a Deus. Ele tinha muitos motivos para acordar todas as manhãs mal-humorado. Mas enquanto ele estava ali na prisão, a Bíblia diz que numa bela manhã, José acorda e ele percebe que o semblante daquelas pessoas que estavam ali, de 2 prisioneiros, estavam um pouco turbados, preocupados. E agora José, vivendo o seu momento mais crítico, um dos seus momentos mais críticos, na prisão, jogado injustamente, ele olha para aquelas pessoas e ele diz assim: que posso ser útil a vocês? Quem é que quando está passando por um problema, pensa no outro? É apenas alguém que entendeu que não pode viver uma vida centrada em si mesmo. Aquele que está livre do orgulho, aquele que está dando no maior exemplo da humildade, é Jesus Cristo, que não pensou em si mesmo. Nós lemos esse texto ontem, que não pensou em si mesmo, antes a si mesmo esvaziou-se, assumindo a forma de servo, em semelhança humana, e morreu e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O apelo de Deus a todos nós nessa noite: o orgulho é a maior expressão das trevas, porque nos faz viver uma vida centrada em nós mesmos. Não seja tentado a achar que você não precisa das pessoas. Não, nós precisamos uns dos outros para crescermos na caminhada espiritual. Não tente ser o centro das atenções. Livre-se, fuja dessa tentação. Converse com Deus, lute em oração com Deus, peça para que Ele tire do seu coração essa necessidade. Visite a sua história, se preciso for, para que você possa entender por que eu tenho essa necessidade. Pergunte-se a si mesmo, visite a sua história e peça a ajuda de Deus. Nós não precisamos ter a nossa foto estampada em todos os lugares, todo o tempo, toda hora. Nós não precisamos ser mencionados e elogiados todo o tempo, todo minuto. Fuja dessa tentação. Deixe de viver uma vida centrada em si mesmo e viva uma vida em bênçãos, em partilhar alegrias, em atender a necessidade das pessoas que estiverem ao seu redor. Dessa maneira, nenhum de nós estaremos em trevas, estaremos vivendo na luz, à semelhança do nosso Salvador e maravilhoso Jesus. Amém? Quantos nessa noite querem dizer isso para Jesus? Levante a sua mão e repita assim comigo: eu sou da luz. Diga amém. Eu sou da luz. Não vivemos uma vida do orgulho, mas vivemos uma vida em serviço às pessoas, não centrada em nós mesmos, mas em serviço às pessoas. Nós vamos ter o privilégio essa noite de ouvir uma mensagem musical pelo quarteto. Eu quero convidá-los para vir aqui à frente e eles vão cantar uma linda música. E nesse momento eu gostaria que você fizesse a sua entrega a Deus. Sim, como temos feito todas as noites, de maneiras variadas, de várias formas aqui. Hoje eu gostaria que você orasse a Deus enquanto o quarteto canta música, em meio à luta que você está passando. Eu sei que nessa noite eu estou falando para pessoas que estão vivendo lutas que só você e Deus sabe. Em meio à sua luta, eu gostaria que você fizesse a seguinte oração para Deus nessa noite: Senhor, ajuda-me em meio à minha dor, em meio à minha luta, servir as outras pessoas. Faça essa oração. E quando o quarteto, depois que você fizer a sua oração, você poderá ficar em pé e nós vamos encerrar esse culto pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida.
Vamos orar, você pode ficar em pé para orar comigo nesse momento. E vamos pedir para que Deus, de todas as formas, Ele expulse qualquer tipo de trevas que haja no nosso coração, qualquer expressão de orgulho que esteja no nosso coração, para que a gente seja unicamente a semelhança de Cristo Jesus. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque o Senhor enviou Jesus a essa terra para morrer por cada um de nós. Ele não pensou em si mesmo quando estava no jardim do Getsêmani sofrendo em agonia. Não pensou em si mesmo quando estava na cruz do Calvário sendo zombado, cuspido e açoitado. Antes, pensou em cada um de nós, demonstrando a maior expressão do teu amor, da humildade, de quem o Senhor realmente é. Não havia no coração de Cristo nenhuma expressão de orgulho, nada que o fizesse querer ser o centro das atenções, nada que o fizesse valorizar a sua própria opinião. Muito pelo contrário, ele é capaz de orar: Pai, se puder haver um outro plano, por favor, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que cumpra a sua vontade. Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nessa noite a preencher o nosso coração com o teu amor. Expulse as trevas do nosso coração. Expulse o orgulho do nosso coração. Ajuda-nos, Pai, a viver uma vida em dependência uns dos outros, em serviço uns aos outros, e não uma vida centrada em nós mesmos. A tua bênção alcance a todos nós nessa noite. É o nosso pedido, é a nossa oração, e nós a fazemos no nome de Jesus.